Show de bola, gente. Vamos continuar a nossa série aqui, Cativeiros Invisíveis, uma série que a gente tem falado ao mês de setembro e também a gente tem falado no mês de outubro. E uma série que eu tenho ouvido muita coisa bacana sobre. Os pequenos grupos estão estudando sobre esse tema e alguns líderes têm comentado comigo que os encontros têm sido diferentes. Assim, parece que a galera começou a entrar em águas mais profundas, em conversas sobre pecados que muitas vezes a gente não nota no nosso cotidiano, mas está lá, está enraizado no nosso coração, virou um hábito rotineiro na nossa vida. E as conversas têm sido muito produtivas, muito boas. Também tenho ouvido relatos de pessoas que vêm em uma das nossas programações, seja o Pulse House, seja o culto, e têm saído impactado por essas mensagens, tem ouvido no YouTube, tem ouvido em podcast, e isso tem trazido muita reflexão sobre a vida, sobre o cotidiano, sobre esses hábitos escravizadores que nós temos na nossa vida. Mas hoje eu quero falar de algo que o cristão ama fazer, tá? Algo que nós não conseguimos viver sem, algo que é parte fundamental da nossa saúde, tá bom? Então, dentro de alguns pilares que a gente trabalha, que a gente sabe que a saúde, ela tem falado muito que o combo disso é o que forma o nosso bem-estar. Para que a gente tenha uma vida saudável, a gente tenha um coração firme e forte, os nossos pensamentos estejam firmes e fortes, o nosso corpo esteja firme e forte, a gente precisa viver um equilíbrio. E esse equilíbrio tem aí 3 bases que são essenciais para a nossa vida. Quais são elas? A primeira base, a alimentação saudável. A segunda, exercício físico. E a terceira, o sono. E isso é algo que todos os médicos aí falam, que essas bases, se bem estruturadas, se bem equilibradas, você vai ter uma vida estável, tanto emocionalmente, fisicamente e até mesmo espiritualmente falando. Então, são atividades que você pode fazer, tá no seu cotidiano, hábitos que você pode adquirir e com certeza vai melhorar a sua vida relacional, vai melhorar a sua vida pessoal com as pessoas à sua volta, vai melhorar o seu humor durante o dia, vai melhorar tudo na sua vida. Mas a gente tem uma grande dificuldade de equilibrar essa balança, não é verdade? A gente tem muita dificuldade em equilibrar essa balança. E a gente já tem falado isso no mês de setembro, pensando em um mês que é um mês onde a gente fala da prevenção sobre o suicídio. A gente quer que as pessoas à nossa volta, elas estejam com o seu emocional bem estabilizado. A gente quer que você esteja com a sua saúde bem estabilizada. Então, por isso, pegando esse setembro amarelo, a gente tem falado sobre essas 3 bases importantes para a sua vida. Tá bom? Então, nós já falamos sobre o sono. No último Pulse House, o Felipe veio aqui e falou sobre sono. A gente lançou um podcast onde a gente falou sobre preguiça, para você vencer a preguiça e começar a ter como hábito na sua vida o exercício físico. A gente falou também sobre procrastinação, então você pode ir lá no nosso canal do YouTube, você pode ir lá no nosso podcast e ouvir, que está sensacional. E uma das bases mais importantes para a nossa vida e muito negligenciada é a alimentação. Nós negligenciamos a alimentação porque sempre nós buscamos o prazer momentâneo. Nós buscamos sempre aquele prazer que o alimento nos dá no agora. Mas a gente não pensa nos malefícios que isso pode nos proporcionar no futuro. Então, muitos comem demais, muitos comem de menos, muitos até não comem. E como então, Arthur, a gente equilibra essa balança a respeito de saúde alimentar? Questão alimentar. Gente, e eu fui estudar um pouco sobre isso, e eu fiquei assustado com alguns números que falam sobre essa questão da nossa saúde alimentar. Recentemente, um estudo realizado pela Universidade Federal de São Paulo, e também pela USP, junto com a Fiocruz e junto com a outra universidade de Santiago, no Chile, ele diz que a alimentação não saudável, ou seja, baseada em ultraprocessados e assim vai, tem sido a causa de muitos óbitos. Muitas pessoas estão morrendo por conta disso. Cerca de 57 mil pessoas no Brasil estão morrendo por conta da falta de alimentação, uma má alimentação. E eu tenho certeza que muitos de vocês devem ser como esse cara aqui. Ele vive ali o prato de pedreiro dele, basicamente. Então, tá lá grandão, a bacia dele, a Coca-Cola. Não sei se vocês são assim. Eu sei que o Gui chega próximo, né, Gui? O Gui ali bate forte, Gui. Então, tem muitos que são assim, pratão de pedreiro, aquela coisa. Mas tem muitos que podem estar vivendo nesse estilo de vida aqui, só curtindo o Homer Simpson da vida,
comendo de tudo, passando em tudo que é drive e tudo mais, mas eu sei que tem pessoas também que lidam com muita dificuldade em se alimentar. Né? Então, quando se olham no espelho, tem essa luta porque acreditam que nunca estão no padrão ideal. Nunca está no padrão ideal. E vive essa luta, né, na questão alimentar. Isso me chama muita atenção. Isso é muito grave, pessoal. Porque, recentemente, alguns dados sobre alimentação que me assustam muito, que cerca de 6 milhões de pessoas no nosso Brasil têm problema com obesidade. 6 milhões e 700 mil pessoas têm problema hoje com obesidade. Isso, né, é um número dado pelo Ministério da Saúde do nosso país. Outro número que me assusta muito é que a Associação Brasileira de Psiquiatria estima aí que 70 milhões de pessoas em todo o mundo já foram afetadas por algum tipo de transtorno alimentar. 70 milhões de pessoas que lidam com uma anorexia, com uma bulimia ou com uma compulsão alimentar. Ah, Arthur, mas o que significa anorexia? Pode ser que muitos não saibam o que é isso. Anorexia é um estado onde a pessoa ela vive nesse estado, escrava nesse estado, onde ela imagina, pensa e vive em função de que a comida vai trazer maus efeitos para a vida dela. Ou seja, a comida não é bom para a vida dela. Porque a comida faz com que ela não alcance o objetivo que ela tem de ter um corpo perfeito. Ou de ter uma estética que o mundo diz que é a perfeita. Sabe, então, a anorexia faz a pessoa pensar pouco sobre si. Sabe, se importar pouco consigo mesma, mas se importar muito com aquilo que o espelho mostra. Então ela vive sempre escrava do espelho. Ela vive uma crise de identidade. Agora, outro caso que a gente vê muito é a bulimia, né, que é caracterizada por episódios onde a pessoa vai, come muito, mas logo depois se arrepende, e então vai para um banheiro, vai para um lugar isolado e começa a colocar tudo para fora. Começa a vomitar, a botar tudo para fora, um vômito forçado, sabe? E isso tem sido, né, isso tem acontecido de forma assim inúmera no nosso contexto. Muitos casos de anorexia, ele é muito visível, porque a pessoa está emagrecendo, está perdendo líquido, está estranha, não quer comer, então você consegue perceber isso. Mas a bulimia, ela é sutil, porque você pode estar com o seu corpo, né, muito bem, né, estruturado, você pode estar até sobrepeso, mas ainda assim viver uma bulimia. Estar comendo e indo lá e colocando tudo para fora. Às vezes ela é silenciosa, mas ela é preocupante. A compulsão alimentar é aquela que você vai comendo de tudo que está na sua frente. Você não é um trem desgovernado. Você não tem controle sobre si. E essas coisas são coisas que acontecem no nosso cotidiano. Só que, pessoal, eu quero fazer uma observação aqui. Se você conhece alguém que é amigo seu, um familiar, que está vivendo esse tipo de situação, que você percebeu que essa pessoa está lidando com anorexia, está lutando com bulimia ou com a compulsão alimentar, você precisa agir com urgência. Essa pessoa precisa de ajuda com urgência. Tá? E a vida dessa pessoa é mais importante que o segredo que ela pediu para você. A vida dessa pessoa é mais importante do que o segredo que ela pediu para você. Porque eu não quero que a nossa geração lide com tal situação, onde a gente sabe de algo que está acontecendo, então a gente vê o nosso amigo se definhando até chegar a um ponto de morte, e aí depois a gente se arrepende porque a gente sabia da informação, a gente sabia o que teria que ser feito e não fez. Então que a gente não carregue sobre nós essa culpa, esse senso de responsabilidade. Então eu peço para vocês que, se vocês estão vendo ou vivendo algo parecido com isso, por favor, procure ajuda. Nos procure. Nós queremos ajudar você. A sua vida é mais importante do que um segredo. Ok? E no nosso território nacional, uma coisa que me assusta é que 10 milhões de pessoas no nosso Brasil estão lidando com transtorno alimentar. As mulheres em si, elas são as mais afetadas. Elas lidam com essa questão da anorexia e da bulimia de uma forma maior. Por exemplo, de 12 a 17 anos, a gente vê que as adolescentes lidam muito com isso.
tem esse tipo de problemática com o corpo, de aceitação, e aí vão buscando de várias formas emagrecer e fazer várias loucuras para poder então ter o corpo ideal. Mas depois, quando você vai para a fase adulta, qual que é a luta da mulher? Agora, com a bulimia. Porque ela vai comendo, vai se alimentando, vai percebendo que o seu corpo não está do jeito que ela quer, o que ela deseja, e então ela começa a ter episódios de, de arrependimento de ter se alimentado. E aí, então, a gente vê um número gigantesco na fase adulta de mulheres que lutam com a bulimia. Então, hoje, olhando para esses dados, 5 a cada jovens estão lutando com a desordem alimentar. 5 a cada jovens. Isso é um número muito perigoso. Muito perigoso. E outra coisa que me assusta, porque não é só as mulheres que estão lidando com isso. Cerca de 20% a 30% dos jovens hoje, homens, estão também lidando com isso. Então, o que isso significa? Que 1 a cada 3 pessoas que é diagnosticada com transtorno alimentar ou com problemas alimentar, um deles é homem. A gente achava que isso era só um problema das mulheres, mas não. É um problema que está crescendo de forma inúmera no meio dos homens. E estudos dizem que homens, eles manifestam os seus problemas na questão alimentar quando, por exemplo, eles estão se alimentando muito e fazem uma descarga enorme em exercício. Eles se alimentam de forma compulsiva ou até mesmo se restringem na questão de alimentação, e aí então vão lá, fazem cargas e cargas pesadas de exercício, e isso, se for muito bem estudado, e se você parar para analisar, estudiosos dizem que isso pode ser um tipo de bulimia na vida dos homens. Sabe, isso é grave. Isso nos causa um alerta. Sabe, outra coisa que eu vi nos estudos que há grandes taxas hoje de mortalidade. Isso tem levado pessoas a morrer. Pessoas estão morrendo por conta disso. E qual que é a nossa mentalidade a respeito disso, gente? Como que funciona? Eu tenho certeza que você é desse tipo de pessoa. Você vai de um rodízio a uma dieta em 10 segundos. Você acabou de sair de um rodízio cheio, você fala assim, cara, eu preciso fazer uma dieta. E é uma decisão de 10 segundos que você toma. Eu preciso mudar. Eu preciso, porque, cara, hoje foi demais. Sabe, e até tem pessoas que acreditam no regime de contenção de danos. Ah, eu vou comer isso porque isso é menos pior do que aquilo. Sabe, e a gente vai nessa negociação de alimentação. A gente vai nessa ilusão de que a gente está se alimentando bem. Porque a gente vai é o menos pior. Tá tranquilo, é o menos pior. Sabe, mas a gente sabe que, no nosso contexto, a gente tem diversos comportamentos em relação à alimentação. Por exemplo, gente, eu tenho um paladar infantil. Tá? Eu tenho um paladar infantil. Eu não como fruta, verdura. Pode me crucificar, eu não como, gente. Sério, eu não consigo. Ah, Arthur, mas por que na sua infância e tal? Minha mãe, gente, forçou. Fez de tudo, sabe? Fez de tudo mesmo para eu pudesse comer, me alimentar com fruta, verdura. Mas eu não consigo, sei lá, não entra, não vai. Agora, se você pega tudo e bate, faz um suco, eu tomo de qualquer coisa. Sabe aquele suquinho nojento lá do acampamento? Mano, se deixar, tá tranquilo para mim. Porque, mano, eu acostumei com isso, sabe? É sério, João, é sério. Eu lembro que eu chegava da escola, minha mãe estava com um prato, assim, ó, com um copo gigantesco, assim. Eu não sabia o que ela colocava naquele negócio. Não sabia, eu só tomava. Aí depois eu fui perguntar, mãe, o que você colocava naquele negócio? Ela colocava alface, tomate, sei lá, rúcula, colocava beterraba. Eu sabia que era beterraba por causa da cor, né? Que era uma coisa assim, né? Ela colocava limão, eu falei assim, mãe, pelo amor de Deus, quanta química que você colocou na minha vida, assim, me ficou de inventar muita coisa. Mas a gente tem outros estilos de vida. Por exemplo, tem um cara que é carnívoro, o cara detona uma carne. Mas tem gente que é vegano, tem gente que é vegetariano. Sabe, tem gente que tem dificuldade com lactose. Tem gente que... Eu segurei. Tem gente que tem dificuldade com glúten, por exemplo, sabe? Muitas pessoas têm certas dificuldades a respeito da alimentação. Só que o que é mais bonito de ver em toda a criação? Que Deus nos fornece tudo o que nós precisamos quando falamos em relação à alimentação. Deus nos fornece tudo o que nós precisamos para viver. Deus nos fornece tudo o que nós precisamos para nos alimentar, mesmo com as dificuldades que nós temos. Mesmo com a dificuldade que nós temos. Então, gente, o alimento é um presente de Deus.
É um presente de Deus. Olha só em Gênesis 1, 29 e 30 diz, então Deus disse, vejam, eu lhes dou todas as plantas como semente em toda a terra e todas as árvores frutíferas para que elas lhes sirvam de alimento. Eu dou todas as plantas verdes como alimento para todos os seres vivos, os animais selvagens, as aves do céu, os animais que rastejam pelo chão, e assim aconteceu. Ou seja, a comida é um presente de Deus para nós, e nós devemos apreciar e usar de maneira saudável. E Deus, pessoal, é o mais interessado em nos prover tudo aquilo que nós precisamos para nos alimentar. Porque já percebeu a oração do Pai Nosso? Já parou para pensar na oração do Pai Nosso? Pai Nosso, estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é uma oração onde a gente agradece a Deus, a gente pede a Deus o pão nosso de cada dia. Deus é o mais interessado em fazer com que você tenha um pão, um alimento para ser uma provisão na sua vida todos os dias. Todos os dias. É interessante que o texto diz, o pão nosso de cada dia. O alimento é nosso, porque o Pai é nosso, e esse Pai nos dá o pão diário, nos dá o alimento diário. Então, quando a gente está com um prato de comida na nossa frente, gente, é para agradecer. É para agradecer a Deus. É para glorificar a Deus. Eu concordo muito com o que o salmista diz no capítulo 37, versículo 25, ele se alegrando pela bondade de Deus, dizendo assim, ó, eu nunca vi um justo mendigar o pão e a sua descendência passar fome. Ou seja, o que ele está dizendo assim, olha, esse Deus nosso é tão bom, que não vai fazer você passar por necessidade. O próprio Jesus, em Marcos 7, 18 e 19, diz que todo alimento que nós temos hoje é bom, é puro. Arthur, mas, cara, lá no Antigo Testamento tinha alguns alimentos que eram impuros. Mas deixa eu dizer algo para você. No Novo Testamento, Deus, em sua bondade e graça, tem nos permitido e abriu o leque de alimentos que são bons para o cuidado do nosso corpo. Olha só, Atos 10, versículo 10 e 13, diz o seguinte, enquanto a refeição era preparada, Pedro, que estava nesse episódio, entrou em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol ser baixado por suas 4 pontas. No lençol havia toda a espécie de animais, répteis, aves. E então a voz lhe disse, levante-se, Pedro, mate e coma. O que esse texto está dizendo? É uma visão de Pedro, um momento onde ele tem ali um encontro com Jesus, onde Jesus está dando uma direção para Pedro, mostrando para ele que hoje tudo que ele criou é puro. Tudo que ele criou pode ser, sim, usado e cuidado para o cuidado do nosso corpo, para a alimentação do nosso corpo. Então, Pedro está vivendo a experiência dizendo assim, olha, churrasco é bom, carne é boa, tá bom? Você pode experimentar disso, você pode viver isso, não tenha medo, porque ali ele estava no meio dos gentios e os gentios já tinham essa cultura. E aí, então, ele fica meio que preocupado, porque, eu nunca comi essas coisas. E Jesus está dizendo assim, olha, pode comer. Deus está dizendo, pode comer, fica tranquilo. Sabe, então, a partir desse momento, todo alimento vindo de Deus, ele tem uma finalidade de fortalecer o nosso corpo. Então, todo alimento glorifica a Deus e tem finalidade de fortalecer o nosso corpo. Mas no Antigo Testamento, pessoal, tinha alguns alimentos que não eram permitidos, que eram tidos como impuros. E quais eram, Arthur? Carne de porco, as aves, alguns animais que rastejavam no chão, moluscos, caranguejos, camarão. Eita, camarão era... Cara, eu gosto de camarão, gente. Imagina? Sabe, eram animais impuros. Mas por que eram animais impuros? Porque naquela época, aqueles animais poderiam fazer mal ao organismo do povo de Israel. Porque não eram animais que poderiam ser cuidados. Não eram animais que poderiam ser conservados. Não eram animais que poderiam ser purificados, porque eles não tinham tecnologia para isso. Então, qual que era a orientação de Deus? Procurem os alimentos que vocês sabem da procedência, que vocês podem cuidar, que vocês podem tratar, para que não venham a fazer mal. E hoje a gente tem uma tecnologia extremamente avançada, que nos faz ter um vasto leque de alimentos, e que a gente pode
usufruir, que a gente pode comer, a gente pode se deleitar nisso, sabe? E uma das coisas que eu também estava refletindo sobre isso é que muitas pessoas vão falar assim, vão querer condenar, né? Arthur, você não come verdura. Arthur, você não come isso. Arthur, você não come aquilo. Né? Abner, você não come estrogonofe, né? Isso, aquilo. Mari, você não come arroz, como assim? Se ela souber disso, ela me mata, que eu falei, tá? Não contem, tá bom? Mas tem muita gente que fala assim, fica condenando as pessoas. A Bíblia vai dizer que nós precisamos respeitar essas pessoas. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Sabe, então como que funciona essa dinâmica, Arthur? A minha liberdade, onde eu como o que eu quiser, ela é limitada pelo amor ao próximo. Ela é limitada pelo amor ao próximo. Se eu sei que isso que eu for fazer vai ser uma pedra de tropeço para o meu irmão, vai fazer com que ele vá pecar, é melhor eu me abster. É melhor eu tomar cuidado. Seja com um alimento, seja com bebida. É melhor se abster. A minha liberdade, ela é limitada pelo amor ao próximo. Mas esses dias eu estava comentando com o Matias, antes de vir para cá, e eu estava comentando assim, cara, vamos pensar um pouco, Gênesis, quando você olha para Gênesis, né, e a gente está falando de comida, de alimento, né? Como que o pecado entrou no mundo? Pela comida. Por um fruto proibido. Por um alimento desejável ao paladar, agradável aos olhos. O pecado, então, o ato de pecado se deu ao comer um fruto proibido. A desobediência de Adão e Eva. A desobediência de Adão e Eva no sentido de não controlarem o seu desejo por algo que então brilhou seus olhos. E eu concordo muito com o que o Iago Martins diz, ele diz o seguinte, que Adão e Eva perderam o jardim por irem além do que podiam comer. Ao desejarem mais, tiveram menos. Ao desejarem mais, tiveram menos. E parece que é uma característica do povo de Deus isso. O crente gosta de comer com força. Gosta de comer com força. Sabe, a gente, acabou o culto, o prazer do crente é o quê? Ir comer, Sabe, se divertir nesse sentido, né? E, pessoal, quando eu fui olhando para a perspectiva bíblica, eu fui vendo que a comida está lá em todos os momentos. E tem mostrado muito sobre o nosso coração. Porque, por exemplo, Eva comeu do fruto proibido. O povo de Israel reclamou do prato que recebia. Reclamava da comida que tinha. Esaú trocou o seu direito de herança por um prato de lentilha. Judas trocou um banquete celestial por 30 moedas de prata. A Bíblia, gente, ela é recheada de banquete, de festa. Quando a gente olha para a ceia do Senhor, o que é a ceia do Senhor? É um momento de mesa. É um momento onde nós estamos ali, compartilhando, vivendo em comunhão, nos alimentando. E o Iago Martins continua dizendo, ele diz o seguinte, que sempre há um pecado por trás do pecado. E há idolatrias que se manifestam no coração que levam o homem a comer demais ou a comer de menos. A Bíblia está mostrando que a gente é um povo que gosta de comer. A gente gosta de se alimentar. A gente quer o melhor. Só que a Bíblia está mostrando também que há pecados em nosso coração. Há idolatria em nosso coração. E como que isso funciona? O problema não é a quantidade de comida, mas é quanto ela tem ganhado o seu coração. O quanto ela tem dominado a sua vida, seja para mais ou para menos. Para mais ou para menos. Mais no sentido de, eu quero ter um corpo melhor. Para menos, porque eu quero ter um corpo melhor. Sabe, idolatria da imagem. Então nós temos usado o bom presente de Deus, na verdade nós não temos usado o bom presente de Deus com sabedoria. Isso tem trazido consequências para a nossa vida, e diversas consequências, gente, diversas. Olha só o que a má alimentação pode gerar em você, pode gerar mau hálito. Pô, quer chegar naquela mina, chegar naquele mano, cara, começa a se alimentar melhor. Sabe, a má alimentação faz com que o nosso cabelo caia,
né? Então tem uns que tem que estar no desespero, né, agora. Sabe, a má alimentação faz com que a gente tenha o nosso cabelo aí caindo diversas vezes. Outra coisa que pode acontecer é você ter um mal-estar, sabe, cansaço, estar irritado. Outra coisa que acontece, falta de disposição, sono desregulado, imunidade baixa, anemia, diabetes, colesterol elevado, hipertensão, gastrite, artrite, artrose e tudo isso que, né, it, né, da vida. Obesidade, transtornos alimentares, como já comentamos. Outras coisas, infertilidade, porque o sêmen do homem fica fraco, sabe? O nosso organismo sente isso. E aí, então, temos dificuldade para engravidar. Tem muito homem que está se alimentando mal pra caramba hoje. Se alimenta mal pra caramba. E aí, quando chega lá na frente, no casamento, tal, para ter filho, está tendo problema. Por quê? Porque, cara, você não cuidou bem da tua família no hoje. Por conta de problemas alimentícios. Outra coisa que acontece, câncer. A má alimentação produz câncer, porque você tem um número tão grande de gordura no corpo, produz tanta gordura no corpo, que isso danifica os seus hormônios. Isso danifica o seu organismo. Sabe, então, a má alimentação, ela traz muitos danos para a nossa vida, muitos problemas para a nossa vida. E isso não é um problema só nosso, isso é um problema da igreja no geral. Olha só, 1 Coríntios 11, 17 e o versículo 20 e 21 diz o seguinte, Paulo dizendo para o povo de Corinto, nas instruções a seguir, porém não posso elogiá-los, pois quando vocês se reúnem, fazem mais mal do que bem. Fazem mais mal do que bem. Quando vocês se reúnem, vocês não estão interessados de fato na ceia do Senhor. Alguns de vocês se apressam em comer a própria refeição. Com o resultado disso, alguns passam fome, enquanto outros ficam embriagados. Ou seja, Paulo está chamando a atenção daquele povo para algo muito relevante e pesado, pessoal. Porque aquele povo está vivendo dividido. Ou seja, no momento de ceia, que era o momento onde a igreja se reunia, para todo mundo comer igual, para todo mundo partilhar do alimento, alguns de forma egoísta, pensando só em si, corriam e queriam a melhor parte. Queriam comer tudo do bom e do melhor. Não queriam partilhar a mesa, porque pensavam em si mesmos. Sabe, e Paulo faz uma exortação grave aqui, dizendo assim, olha, não é esse estilo de vida que vocês devem viver, vocês devem partilhar. Sabe, todo mundo pode viver de forma igual, tem alimento para todo mundo vai sair satisfeito. Só que o nosso grande problema é a gula. A gente é guloso. Sabe, usamos a comida, pessoal, como moeda de troca para os nossos sentimentos. A gente usa a comida como moeda de troca. Então, tudo é motivo para a gente descarregar as nossas emoções na comida ou na bebida. E a gente nem percebe isso. Por exemplo, a ansiedade nos leva a comer muito. A ansiedade nos leva a comer muito. Antes de casar, foi até interessante isso. A Beth, né, trabalha aqui na Rede, e todo dia, um mês assim antes de casar, todo dia chegava na Beth, tem um doce aí? Tem um doce aí? Cara, ela abria a gaveta dela era mágica. Porque, mano, sempre tinha um doce, sempre tinha alguma coisa ali. E aí, então, falou assim, Beth, tem doce, tem doce. Aí ela virou para mim assim, Arthur, já parou para perceber que você está pedindo doce para mim todo dia? Meu estoque está acabando. E aí ela falou assim, sabe o que isso significa, Arthur? Você está andando muito ansioso. Você está muito ansioso. Eu parei para pensar assim, Beth, eu acho que eu estou descarregando na comida mesmo. Porque não só aqui, mas como em casa também, eu vou atrás de doce. Eu não paro de comer, Beth, porque eu estou ansioso. Sabe, a ansiedade provoca isso em nós. Porque parece que a gente sempre precisa de alguma coisa, uma muleta, para poder então estar ou ingerindo ou fazendo. Para que a gente não tenha o senso de que estando parado, né, a gente então só está abrindo mais a nossa cova. Outras situações que a gente acaba vivendo, a gente come quando a gente está triste. E come para valer. A gente come quando a gente está preocupado. A gente come quando a gente está feliz para comemorar. A gente come quando a gente está cansado, como forma de recompensa. A gente come por medo. A gente está com medo, está comendo. Às vezes a gente come por raiva.
Já pensou naquelas situações? Só de raiva eu vou comer. Só de raiva eu vou comer. E você vai lá e come, sem vontade nenhuma. Outro sinal que é muito comum na nossa vida é quando a gente está repartindo alguma coisa e a gente olha para a parte maior. A gente fica sempre de olho para a parte maior, para o copo mais cheio. Eu lembro que eu brigava com a minha irmã na hora da ceia, porque o copo dela estava mais cheio que o meu. Sabe, eu olhava para essas coisas. Né? Ou o medo da comida acabar e você come rápido para poder comer mais. Outra situação que a gente vive, a gente fica cercando o churrasqueiro para pegar a melhor carne. A gente fica lá cercando o cara para pegar a melhor carne. Sabe, porque a gente não quer que os outros tenham a melhor carne. Não, eu preciso da melhor carne. Ou quando a gente vai para um rodízio de sushi. Eu estou pagando caro. Não, eu vou sair daqui até desabotoando aqui, ó, a calça. Mano, eu vou fazer valer esse valor aqui. E aqui, ó. E você fica lá, chega meio-dia e sai às 8 da noite. Porque, mano, se é rodízio, tá fazer valer. Fazer valer. E arrebenta. Outra coisa que é uma gula premeditada. Natal e Ano Novo, galera. A gente já vai assim, ó, passa o ano inteiro, né? Nossa, ou a última semana ali perto, né? Próximo do Natal. A gente vai, faz exercício físico e tudo mais. Para o quê? Para chutar o balde. Natal e Ano Novo, pavê da tia, da avó, não sei o quê, peru para lá, isso, aqui. Cara, a gente quer comer muito. A gente quer se alimentar muito. E a gente tem pensamentos da seguinte forma. Já que eu estou com o pé na jaca mesmo, vamos lá. Outra expressão muito chula, tá bom? Me perdoa, mas é uma coisa que a gente pensa. Né? A gente pensa e fala muito. O que é um peido para quem está cagado, né? A gente vai e chuta o balde. A gente vai e se joga. Ah, um pouquinho a mais não vai dar nada. A gente sempre vai acrescentando. Eu preciso comer, Arthur, para me sentir bem. Arthur, eu preciso não comer para que eu tenha um corpo que a sociedade aceita. Isso são muitos pensamentos da galera. Sabe, gente, então, em muitos momentos, a gente tem negligenciado uma alimentação saudável, porque a gente acredita na falsa ideia de que a vida está corrida, então eu preciso do mais fácil. Eu preciso sempre do mais fácil. Ah, hoje está corrida, então eu vou pegar um salgado. Hoje está corrida, eu vou pegar isso. Hoje está corrida, eu vou pegar aquilo. Sabe? Só que já parou para pensar que todo dia é corrido? Todo dia é corrido. Esse dia eu conversei com um jovem, ele falou assim, cara, eu percebi que quando eu fui fazer minha planilha financeira, todo dia era R$10 no salgado. Todo dia R$10, R$10, R$10. Minha vida corrida, R$10, R$10. Vai no salgado, vai indo. E daqui a pouco o cara vai ver, mano, a conta dele estava quase estourada. Por conta disso. O tanto de salgado que ele pegava por dia. Mas a nossa vida está sempre corrida, gente. Está sempre corrida. Vai de nós saber administrar isso. Vai da gente aprender a administrar isso. E se a gente vive desse modo, deixa eu dizer um negócio, a gente só vai de mal a pior. A gente só vai de mal a pior. Então a gente precisa se atentar a isso. E outra coisa, recentemente eu estava na Netflix assistindo, né, algumas séries, e eu vi o número de série que tem de pessoas que lutam contra a obesidade e pessoas que estão lutando com anorexia, bulimia. Hoje virou entretenimento. A gente assiste para as pessoas e torce por elas. Para ela emagrecer, para ela chegar lá. E enquanto isso a gente está com um hamburgão. Assistindo. Enquanto isso a gente está se arregaçando de comer. E falando, vai, emagrece, corre. Olha como ela não conseguiu emagrecer. Olha como ele não conseguiu, sabe? A gente está criticando as pessoas, sabe? Porque isso virou entretenimento para as pessoas. Ou às vezes a gente faz chacota. Zoa. Brinca. Quando essas pessoas precisam de atenção e de cuidado. Eu concordo com o que a Elise Fritz diz. Ela diz o seguinte em seu livro: nossa relação com a comida, muitas vezes, reflete questões emocionais e espirituais muito profundas. Deus se importa com o nosso bem-estar físico e espiritual. E podemos honrá-lo por meio das nossas escolhas alimentares. Fica a dica para você ler esse livro. Se você tem dificuldade com a questão da alimentação. Livro muito bom, que vai trazer muito discernimento para você a respeito de identidade, hábitos e com certeza vai te ajudar a olhar para Deus em todo momento. Mas lembra que Paulo estava lidando com um pessoal guloso? Mas é o mesmo Paulo que dá uma orientação para a gente.
em 1 Coríntios 10, 31. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. Façam para a glória de Deus. Porque foi o próprio Deus que nos deu o pão de cada dia. Façam para a glória de Deus. Então a gente precisa entender que nós vivemos para a glória de Deus e não para a glória do nosso corpo. Vivemos para a glória de Deus e não para a glória do nosso corpo ou para a glória da nossa imagem. O que Deus deseja é que preservemos a nossa saúde, não o nosso status. Não aquilo que as pessoas veem. Deus está interessado no seu coração. Deus está interessado naquilo que você faz com o seu corpo, o cuidado que você tem com o seu corpo. E eu vejo que muitos querem um corpo que a cultura diz que você deve ter. Muitos querem um corpo esculturalmente maravilhoso, mas um corpo cheio de malefícios, cheio de problema por dentro. Tem muita gente que está andando por aí, bombadão, tomando suplemento a rodo, mas não imagina o mal que está fazendo para o seu organismo no futuro. Tem muita gente que também vai para o oposto, que não está se alimentando direito e não sabe o malefício que está fazendo para o seu corpo no futuro, porque agora nada é visível, mas no futuro as consequências vão chegar, gente. Por isso que é importante a gente cuidar do nosso corpo. Então, dicas para você. Primeiro, crie uma rotina de alimentação. Tá? Eu sei que as principais alimentações são café da manhã, almoço e janta. Mas ao longo do dia você precisa se alimentar. A gente sabe que de 3 em 3 horas a gente precisa ter alguma coisa ali para se alimentar. Crie uma rotina. Saia, venha essa preguiça. Vai fazer marmitex. Faz marmita. Faz uma lancheirinha. Lancheirinha não é só coisa de escola, gente. Para hoje, nossa vida. Sabe, você ter lá alguma coisa que você gosta. No meu caso, eu não gosto de fruta. Vai barra de cereal. Sabe, algumas coisas que possam, então, ali, ajudar você no seu dia. Crie uma rotina. Outra coisa que é muito importante, faça escolha por alimentos saudáveis. Escolha alimentos mais saudáveis. Gabi, nutricionista, aqui vai falar, né? De muitos alimentos que são saudáveis. Ela vai concordar que os ultraprocessados é um câncer para a nossa vida. Veneno. Sabe? É perigoso. Mas é o que a gente mais se alimenta. É o que a gente mais busca. Outra coisa, busque beber bastante água no seu dia. Beba bastante água. A OMS fez um cálculo que pode te ajudar a saber quantos litros de água você tem que beber por dia. Então você pega lá o seu peso, multiplica por 35 e o resultado disso vai dizer o quanto de água que você precisa beber por dia. Às vezes tem gente que precisa beber 4 litros de água por dia, porque tem um corpo aí mais elevado. Tem outros que tem um corpo menor. O cata é tipo assim, 10 milímetros, né? Mas, para você ter ciência que é muito importante, você tá bebendo água. Outra coisa, evite o consumo em excesso de bebidas alcoólicas, refrigerantes, energéticos e tantas outras coisas industrializadas. Elas fazem muito mal. Fazem muito mal. Outra coisa, fuja de dietas sem orientação médica. Fuja, gente. Fuja de dietas sem orientação profissional. Para de acreditar naquele aplicativo que apareceu para você no Instagram porque você falou que precisa fazer regime. O algoritmo lá viu que você precisa fazer regime, então você olha aqueles desenhos lá e tal, nossa, cara, com 50 anos, bombadão, vou lá acreditar nisso. Para de acreditar nisso. Sabe, procure orientação médica. Outra coisa que eu digo para você, evite jejuns prolongados. Tem muita gente que faz lá o jejum, depois vai malhar e tal, tome cuidado com isso. Ou tem gente que faz jejum sem se preparar. Eu até quero, num próximo Pulse House, em algum momento, parar aqui para explicar sobre o jejum bíblico, não o jejum Nutella. Sabe o que é verdadeiramente o jejum segundo a Bíblia, segundo o que Deus orienta. Mas tome muito cuidado com jejuns. E outra coisa, procure ajuda profissional. Se você está lidando com questões da sua saúde, se você viu que está indo de mal a pior, sua alimentação está horrível, por favor, procure um endocrinologista, procure um nutricionista, procure um gastro,
Procure aconselhamento bíblico se você precisa lidar com questões emocionais do seu coração, um psicólogo, um profissional. Procure apoio da sua família. Procure apoio dos seus amigos, principalmente dos seus amigos, porque os seus amigos estão de olho no seu prato. Todos eles estão de olho no seu prato. Recentemente eu fiquei sabendo de uma amizade onde uma amiga está de olho no prato da outra, dizendo assim, você está comendo demais. Você está comendo pouco. Ó, tem que melhorar isso aí. Ó, já foi 2 dias que você comeu salgadinho. Sabe, então tem amigos, pessoas que possam te ajudar nesse processo. Então, para a gente refletir e praticar, primeiro, o alimento é um presente de Deus para todos nós. Segundo, todo alimento glorifica a Deus e tem finalidade de fortalecer o nosso corpo. E terceiro, como você tem cuidado do corpo que Deus te deu? Como você tem cuidado do corpo que Deus te deu? Você está comendo porque tem fome? Você está comendo porque precisa de nutrição? Ou porque às vezes está comendo por uma questão idólatra? Porque está escravo daquilo que a cultura diz que você deve ser? Ou até mesmo não comendo por uma questão estética? Deixa eu dizer algo para finalizar. A pressão cultural para ter um corpo perfeito não deve nos definir. A nossa identidade deve ser encontrada na nossa fé e em nosso relacionamento com Deus. Você, homem, mulher, você não precisa ter um corpo perfeito para que as pessoas venham a te amar. Deus te criou à sua imagem e semelhança, e você viverá o verdadeiro amor quando você encontrar alguém que te olhe e te ame como Deus te vê e te ama. Como Deus te vê e te ama. Feche seus olhos. Queria convidar você a refletir rapidamente. Como que tem sido aí a sua vida quando se trata de alimentação? Será que você tem mais glorificado a Deus ou buscado glorificar a si mesmo? Porque isso pode ser um cativeiro invisível na sua vida. Será que quando você se alimenta e você está buscando equilibrar as balanças ali da sua vida, essa área está em equilíbrio? Está bem encaixada? Eu acho que só você pode responder essa questão. Quando você olha para a balança do bem-estar e do bom cuidado com a sua vida, saúde, qual área que está faltando? Às vezes o sono, o exercício, a alimentação. Eu acho que se você receber um bom presente da parte de Deus, que é a vida que você tem, é hora de você refletir com um bom uso desse presente de Deus. Como que eu tenho cuidado do meu corpo? Como eu tenho cuidado da minha vida? Eu queria convidar você a orar, pedindo a Deus para que Ele possa te guiar em cuidar melhor do seu corpo, da sua vida, da sua saúde, mas também pedir para Deus que Ele possa te ajudar a crescer nesse entendimento de que tudo que nós somos, de que tudo que temos é para a glória de Deus. E que você também possa pedir a Deus que você seja usado para cuidar da vida de outras pessoas, fazendo com que elas também entendam a importância de cuidar da sua saúde, ajudando elas a terem coragem para parar de procrastinar, para procurar um médico, para ajudá-las a parar de procrastinar, para fazer exames. Que você tenha coragem, se você está vendo alguém que está passando por uma dificuldade emocional, na sua saúde,
na vida espiritual. Você não vem a guardar segredo, você vem a ajudar e procurar ajuda. Incentivar essa pessoa a procurar ajuda. Isso é ser igreja. Isso é ser povo de Deus. Quando nós cuidamos uns dos outros. Quando nós amamos uns aos outros. Quando nós fortalecemos uns aos outros. Quando a gente fortalece a fé e a vida um do outro. Quando a gente direciona essas pessoas a entenderem quem elas são em Deus. E aí então a gente vive com uma saúde plena em Cristo Jesus. Com a saúde plena naquilo que Jesus diz que nós somos. Nós temos certeza da nossa identidade. Deus, eu quero te agradecer, Pai, pela vida de cada jovem que aqui está. Daqueles que vão ouvir, assistir isso. Daqueles que estão aqui. Eu quero te pedir, Pai, que o Senhor os ajude a entender o quanto é importante a gente ter foco no bem-estar da nossa vida. Equilibrar essa balança da nossa vida. Porque equilibrando a balança da nossa vida, nós te glorificamos. Nós fazemos o teu nome conhecido. Porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. E assim a gente vai conseguir resplandecer a tua luz. Com uma vida pautada e plena no Senhor. Cheia do Senhor. Alegre no Senhor. Provida de contentamento no Senhor. Porque tudo é para o Senhor. Então nos ajuda, Deus, a ser bons mordomos, ó Pai, deste corpo que o Senhor nos deu como presente. Que o Senhor nos deu como dádiva da tua graça. Então nos ajuda, Pai, a olhar sempre para ti e não para nós mesmos. E que venhamos a te glorificar e agradecer por tudo que o Senhor tem colocado diante de nós. As oportunidades, as amizades, o pão de cada dia, a provisão, a força, o consolo, a direção para as questões emocionais, para a nossa vida física e também para o nosso descanso. Nós te agradecemos, ó Deus, por isso. Em nome de Jesus, amém.